Olá, amigos. Bom, não ligue pra cara de sono aqui que eu tava ali quase deitado, a hora do almoço agora, dando uma deitada ali, quase apaguei, cara. Vamos lá. Já tinha feito é o seguinte, eu tenho feito alguns textozinhos que são pequenos ensaios para um novo curso. Esse texto aqui, né, praticamente uma boa parte dele vai ser uma parte do medo, uma pequena parte. Então, como tem bate-papos mais interativos, digamos mais diretos, esse aqui vai ser um direto. Vamos lá. A gente vai bater um papo sobre o medo. O medo ele tem sido uma causa muito grande de bloqueios de projeção. É difícil pra caramba controlar o medo, você não vai controlar porque quer, né? O processo do medo, ele é treinado. Não é um momento só, é todo um esquema para você chegar a uma maturidade nesse ponto. Agora é importante, você vai ter que enfrentar o seu medo. Não vai ter outra alternativa para você. Porque você vai morrer um dia, você vai encontrar, claro, você pode até não acreditar, não faz a menor diferença. Nenhuma. Mas você vai chegar no mundo espiritual com a mão na frente e outra atrás, porque é assim que você vai, irmão. Só vai com a personalidade, o resto fica tudo aí. A sua bagagem, a sua segurança, a falta dela vai ser, digamos, a única teste que você vai ter na hora da chegada. Isso está acontecendo diariamente, porque a projeção são pequenas mortezinhas, você se vê nu lá fora. Por que nu? Quando eu falo nu, que só vai você, sua personalidade, as falhas e os acertos. Vamos lá? As perguntas são: por que temos medo de sair do corpo? Qual é o principal fundamento disso? Vamos tentar entender o medo na sua causa primária, inclusive abordando um pouquinho do aspecto mesmo psicológico. O que acontece na base? A base do medo total é o medo da morte. Os bichos têm medo da morte, o homem tem medo da morte, e o medo que, de acordo com espíritos, medo de escuro, tudo isso, deixa eu ver se tem alguém me chamando. Bom, acho que não, hora do almoço, né? Vamos lá. Tem a ver com medo da morte. Desculpa, falta de concentração aqui. Trabalho, né? É o que dá origem a todo medo. Você vê que o texto está escrito, eu vou liberar esse texto aqui. Não está corrigido, mas vamos lá. Nisso há várias repercussões, incluindo a pequena visão embaçada como item da continuidade da vida. Esse medo, a gente vai falar, é quando você tem medo da morte. Então, há várias crenças em cima da continuidade da vida, da religião. A religião trabalha em cima da crença da morte. Todas as religiões têm como base esse medo da morte. Não vai acabar, você não vai morrer. Quando você sabe, quer dizer, todo mundo sabe que vai morrer. Então o fato de ter uma religião, de ter uma coisa para lhe segurar, é como por isso que para muitos é como uma fuga, que não aceita a realidade, que é que um dia o corpo vai entrar no caixão e você vai, assim como foi em vários enterros, enxergar alguma pessoa, as pessoas vão lhe ver no enterro e você não vai estar lá para, digamos, acabou, né? E aí que mora a projeção astral e essa modificação. E o medo tem muito a ver com isso. E vários misticismos são criados, inclusive várias culturas, os filmes, tudo é feito em cima desse medo, medo da morte. Mesmo quando a gente usa espíritos e a continuidade da vida, nós ainda continuamos com medo da morte. A morte é a coisa mais assustadora que nós temos, nossa consciência de homem. Mesmo que a vida continue, pensar em homens, né, que continuam do lado de lá, pessoas, e num mundo escuro, em desequilíbrio, não é uma coisa que nos conforta muito bem. Você está dormindo no quarto, tem um cara te olhando, uma pessoa no pé da cama ali rosnando, isso cria assim, quer dizer, a morte continua, ainda existem seres que ficam no escuro bravo, causam um medo muito grande também isso, né? Quase acendendo a luz aqui, mas vamos lá, peraí, deixa eu acender a luz aqui, um minutinho. Vamos lá, agora sim. Vocês vão poder ver minha feiura com mais qualidade. Então é o seguinte, e pensar em dormir ver um troço na nossa cama não é algo que a gente nos agrade muito. Se a gente acha que a causa primária do medo, se a gente entender a causa primária do medo, que eu quero falar, vai ficar mais fácil entender até começar o processo de dominar, de compreender, de conviver com o medo. A causa primária do medo que a gente tem é o medo da morte.
Todo o resto desses medos, principalmente o medo ligado à espiritualidade, foi baseado em cima disso. Eu e você, todos nós, quando falamos de espírito ou medo de sair do corpo, está envolvido o medo da morte, o medo de morrer. Esse medo, então, é passado pelo misticismo, pelas visões que nós vamos tendo, pelas aquelas concepções específicas, culturais, e então vai se criando esse verdadeiro trauma, esse verdadeiro bloqueio. No fundo é insegurança. Se a vida continua, e eu tinha medo de que não continuasse, o que acontece é que quem fica lá nesse grande mistério que eu não conheço, o que está nos envolvendo? Se é tudo beirando a morte, como que não vai ter medo de uma desgraça dessa? É impossível, meu amigo. Se você tem um troço desequilibrado ali, é difícil. Como é que eu penso? Como é que eu faço para pensar certo para não ter medo? É preciso pensar. Você precisa, porque o medo é instintivo, é emocional, é inconsciente, é incontrolável. Mas você, por causa dessa quantidade de informações, vem até desduvidar dos nossos cromossomos, do nosso DNA. Então eu preciso ir alterando, esse processo é denso. O mais cético vai ter medo da morte. E se por acaso ele abrir a possibilidade, na hora que apagar a luz e começar a imaginar, sentir algo ali escuro que fica te observando, com os olhão bem abertos ali no quarto, assim, ó, você deitado, mas você dormindo, uma coisa assim. Ou então coisa debaixo da você vai dormindo, nessa. Que desgrama aquele negócio está fazendo embaixo da cama. Vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Você bota a mão assim, acontece, às vezes você está, quem nunca imaginou alguém deitado debaixo da sua cama enquanto você está deitado? O que está fazendo ali? Eu não sei. Coisa boa não é, né? A gente pensa assim, também normal do juízo, né? É goiaba. O cara é meio goiaba. Normal não é. Para fazer alguma coisa, mano. Eu sempre brincava assim, que o bom humor sempre melhorou muito a minha forma de enxergar o medo, porque medo todos nós temos. Não é uma coisa que sai, é uma coisa que você aprende a conviver, digamos, você domina ele, mas dominar não quer dizer que deixe de existir. A pergunta é, como nós podemos melhorar nosso medo, como eu posso melhorar o meu medo nesse aspecto? Vamos pensar. Começando a pensar diferente, ou seja, é quando você observa de uma forma diferente. Não é à toa que as indústrias, inclusive, utilizam esse medo da morte para chamar atenção. Filme de terror, filme de tubarão, filme de piranha, né? Tudo é ligado ao medo. O medo tem origem no total psicológico. Ele é criado dentro da gente a partir de uma combinação de traumas, expectativas, culturas, receios e lá vai. Se a gente não tentar olhar ele da forma certa, focar, ter o norte, se a crença, a visão que o alimenta não for alterada, olha só, como vai mexer no medo? Você precisa primeiro entender a causa primária do medo, é a morte. Nós temos medo de morrer. E quando a gente cria o misticismo da continuidade da vida, nós temos medo dos ingredientes que beiram o desconhecido dessa morte. Que ninguém sabe o que é. Nós temos medo do desconhecido. Como a morte é o que mais nós temos de desconhecido, é o maior medo que existe. Então os ingredientes que estão ali são espíritos, caixão, continuidade da vida, arrepio, sabe? Isso tudo envolve um grande medo. Se a gente não mudar isso, começar a olhar isso da forma certa, a crença e a visão que alimenta não for alterada, mudando a forma que nós vemos, ele vai continuar sendo inconsciente e vai ser impossível enfrentar seu medo. Não adianta você pensar que vai conviver e o tempo por acaso vai passar. Você precisa olhar diferente. Se continuar olhando do mesmo jeito, vai ficar um medroso cagão pro resto da vida. Vai ser. Existe um conceito na psicologia chamado Senhor do Umbral. Na verdade, é um estudo que vem das filosofias iniciáticas mais antigas. Ele aparece em determinado estágio da evolução da pessoa. Algumas pessoas têm até síndrome do pânico, problemas mais sérios, que incluem até necessidade de não conseguir fazer esse caminho sozinho. Na verdade, o medo é muito difícil e muitas das vezes é importante buscar ajuda. Esse Senhor do Umbral é formado pela soma de todos os medos que nós temos multiplicados, potencializados. Aquele que deseja melhorar internamente no medo vai precisar encarar face a face o Senhor do Umbral, um monstro de seu próprio. É muito mais fácil encarar lá fora dar conselho do que encarar a si mesmo. É muito mais fácil para mim também estar aqui do que apagar a luz e fazer uma técnica e calmamente compreender que aquilo é bobagem, que aquilo faz parte de um conceito, que se tiver espírito ali, problema dele, né, eu vou sair pronto e que eu estou super seguro. Essa sensação de segurança interna é uma coisa que nós temos muito falho.
Então esse conceito de Senhor do Umbral nos ensina que nós temos esse determinado medo de forma muito intensa e que não devemos fugir desse Senhor, ele mora na gente, certo? Pois toda noite ele vai nos seguir ou eventualmente vai te encontrar, ele vai aparecer volta e meia para você. Esse não tem como fugir de você mesmo. Esse Senhor do Umbral, esse Senhor ruim, que é essa visão que nós temos cultural, religiosa e também dos aspectos desconhecidos, medo da morte, ele mora na gente. O medo pode tomar proporções grandes por uma distorção, uma forma de ver da nossa mente. Você cada vez pode, a depender do seu jeito de enxergar, você pode não ter mais controle, até adquirindo pânico, chegando ao ponto disso. É preciso encontrar a difícil força de tomar a decisão de vencer. Ou seja, eu não quero mais ter medo. Tá, mas eu apago a luz, o homem some. Some por causa da maturidade, sabe? É devagar, você não pode também de cara e mergulhar no fundo sem aprender a andar no raso. Então a gente vai falar disso já já. Pois quando enfrentamos o medo, vemos que não era exatamente tão grande como a gente imaginava. Claro, você também pode, às vezes, por estar despreparado, sentir um medo muito grande. Se uma pessoa, por exemplo, tem medo de escuro, não deve evitar o escuro. Pelo contrário, ir se aproximando aos poucos da escuridão. Não, mais não. Se você tem medo de cobras, por exemplo, tem gente que tem pavor de aranhas, é melhor ir vendo documentários, tentando mudar essa forma de ver, né? Tentando se aproximar, visitar em zoológicos, enfim. Nós não vamos conseguir, você não vai conseguir sair do corpo com medo. A criação inteira do medo é sua, ou quase toda. O medo sempre é infundado. Ele é infantil, é respeitável, mas não passa da noção que nós não temos do desconhecido. É algo que existe só dentro da gente, dentro de você. É compreensível, respeitável, mas ilógico. Ele é lógico somente dentro daquele âmbito do que a pessoa não sabe com o que está lidando. Mas o próprio medo em si, pela observação da coisa, é ilógico, é instintivo, é, digamos assim, infantil. A gente vai ter que enfrentar isso, você tem que enfrentar isso. É uma questão de prática, ou seja, dá para melhorar. E vai deixar você mais seguro de si, não só em relação àquele medo, mas a qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que você ganha, não é aquela coragem desenfreada de um herói que vai... Não, é a forma equilibrada de agir. Você vai ganhar muitos outros pontos, mais tranquilidade. É como eu falo, a vida é muito curta para se ter vergonha na cara. A vida é muito curta para se ter tanto medo. Mas também não pode se culpar por ter. Então é trabalhar aos poucos nisso. Não há o que temer, na verdade, né? A gente sabe disso. Mas é preciso por isso encarar os medos e desafios, tornando-se maior do que é, né? Pois o medo é um limitador. E no caso, se você tiver medo, você não vai sair do corpo. Agora, para perder medo de sair do corpo, você vai ter, quando der, em casa, começar... A primeira coisa é a seguinte, o processo das experiências energéticas acontece de luz apagada e necessariamente sozinho, por causa do acoplamento áurico. Você não vai sair com... mas eu durmo com minha esposa, de vez em quando eu durmo com meu namorado e saio. Sim, eventualmente você vai sair. Se você consegue, até pelo fator segurança, olha que interessante isso. Eu só consigo perto, uma pessoa mandou um e-mail outro dia dizer que só conseguia perto do marido porque sentia medo. Então, quer dizer, sozinha, o medo inibia mais ela do que com a proximidade de uma faixa de atividade de cordão de prata, que necessariamente algumas pessoas podem ter energias mais sutis. Mas não é uma regra. Isso, na verdade, o normal é que as auras, normalmente, mesmo que não sejam negativas, elas sejam densificadas. Não adianta o que você vai comer, não vai fazer diferença nenhuma. A aura é uma coisa densa, ela é gelatinosa, porque o corpo é denso, isso aqui é palpável. Isso aqui é denso, não necessariamente ruim, só é carne. A aura é a mesma coisa, ela é naturalmente assim. Em relação ao corpo astral, ao corpo espiritual, ela é bem mais densa. Então o que você vai fazer? Começar a andar em casa de luz apagada. Quando você puder, claro, ninguém achar que você é doido em casa, não tiver ninguém... Ou de madrugada, você dá umas voltas pela casa, né? Acostumar, ficar de luz apagada, né? E não liga nada, mantenha-se quieta, doido da luz apagada tá lá, né? Não. Você vai começar a pensar que está vendo vulto, né? A gente tem isso, né?
pensar um monte de coisa, o nosso lado instintivo cria isso, vai querer cobrir as costas, o medo você tem vontade de cobrir, ó, as costas, para que ninguém veja. Esse é um assunto muito delicado, viu? E é muito importante, você também vai sentir vontade de ligar alguma coisa, né? Vai imediatamente querer acender a luz. O seu estado psicológico vai dar, o cérebro, por não estar acostumado com aquelas sensações, e principalmente pelo domínio daquelas sensações instintivas, que o instinto é um lado nosso que nós não sabemos usar. Então ele vai tentar a todo jeito lhe proteger, e lhe proteger vai ser acender a luz, vai ser ligar alguma coisa, sabe? Vai ser sair para perto de alguém, ou se cobrir, o cobertor, ele dá uma sensação, você pega a coberta assim, parece que você está protegido, sabe? Quanto mais grosso o cobertor, melhor, né? Tem gente que dorme e só fica com o narigão pro lado de fora assim, cobre tudo, fica aquele troço assim, né? Só o nariz pro lado de fora respirando, e olhe lá, vai que alguém meta o dedo no buraco do nariz ali, né? Então é importante, então... É isso, o seu estado psicológico vai dar a sensação de que o medo é maior, a insegurança é maior no escuro. E você vai então sentir essas sensações. É preciso, inclusive, mudar a sua forma de o que você está lendo e como quem você anda ou o que pensando. No caso, que tipo de que as pessoas estão abordando no lugar onde você anda. Para poder mexer nesse aspecto do medo. Criar em você a coragem que existe, na verdade, ela está sendo dominada por esse instinto, né? A coragem que nós temos. O medo é limitador, ele trava, ele bloqueia. Pergunte-se, questione, né? Qual é o seu medo? Você vai ver que é exatamente o que a gente comentou aqui. Por que tenho medo? Medo de quê? Ah, espírito, o bicho me olhar, me dar uma dentada, né? Nós temos essas coisas, sei lá, né? Conversando lá com o cara dá um berro. Então, o aspecto psicológico de você... pode ver que tudo inclui um medo. É engraçado que tem gente que não tem medo de algumas coisas que são absurdas e tem medo de outras. Né? Tem gente que tem medo de tubarão, nem está nem no mar, só de olhar. Tem medo de altura. Claro que são medos instintivos e fundados em bases que se chegar perto, mas tudo faz parte da falta da preparação, né, da gente. O quarto da gente, por exemplo, é um excelente lugar para treinar, pois muitas das criações que nós fazemos são ali. Ou seja, deite-se de luz apagada, do mesmo jeito que você faz quando vai dormir. Só que não se cubra. Se tiver ar, não desliga. Se tiver um pouquinho de frio, claro, não vai morrer de frio. Bota um lençolzinho mais fino. O cobertor ele vai dar essa sensação de proteção, que é justamente o que a gente não quer que aconteça. A gente tem que enfrentar isso. De barriga para cima, de olhos abertos, você fica lá no quarto lá, ligado, vendo alguma coisa. Por quê? Você não vai ver nada, ou vai, enfim. Mas o que acontece é para você adquirir a confiança e o conhecimento detalhado do ambiente que você está, de luz apagada. Saber que está tranquilo, né? E você tem que conviver. Fique no mínimo por 15 minutos assim, no mínimo. Deite lá no quarto de luz apagada, ó. Vai brincando, procura isso aí, tá beleza, tal, de bom humor, para você não entrar em pânico. O cérebro precisa estar tranquilo. Amigo, antes da projeção e antes de treinar a técnica, olha isso. Antes de fazer técnica energética, antes de sair do corpo, você vai ter que cuidar do medo. Não adianta fazer técnica, não adianta querer sair do corpo, não adianta ter equilíbrio se você na hora para sair do corpo, equilíbrio é sempre bom, fazer técnica também. Mas um dos ingredientes que vão limitar isso é o medo. Tá aqui, ó. Técnica, o equilíbrio emocional, metade. Medo, outra metade. Se você tem medo, isso aqui fica limitado. Você está limitado, 50% limitado. Né? É isso. Não é que eu tenho mais. É isso, deitar de luz apagada. Vai, aos pouquinhos você vai, inclusive, pode também, essa sensação de mentor, ela é muito boa, ao mesmo tempo ruim. Porque sempre você quer se sentir protegido através de alguém, como se fosse um pai, sabe? Não, meu mentor está aqui. Aí você cria uma muleta psicológica. Você só está bem porque o mentor está ali. E se por acaso ele não estiver? Aí lascou, né? Não, eu estou tranquilo. Não precisa só, tem um monte de espírito aqui que pode me ajudar se eu precisar, mas... eu também estou tranquilo, né? Deixa vir aí, tiver que vir, vem, não tem problema. Fazer o quê?
Bata papo aí, se existe, ótimo, melhor que morrer. No caso de não existir nada, né? De acabar, não existir mais nada. Eu acho que vale a pena o treino nesse ponto, a pesquisa nesse ponto. Eu tô aqui, isso é um áudio de incentivo para trabalhar em cima do medo. São questões que você tem que fazer e coisas que você vai ter que batalhar para isso. Que no fim das contas vai fazer até você dormir mais tranquilo também. Bem, enfim, se você quiser sair do corpo, além das técnicas, além do processo emocional, de equilíbrio interno, você vai ter que trabalhar o medo. Transformar esse bloqueio e essa forma errada que nós temos na mente, né, em maturidade. E colocar a bússola para o norte, né, no jeito certo, nem mais, nem menos. Nem muito corajoso, nem medo. Mas o medo vai existir se existir com ele, maturidade. Senão, nem as energias você vai sentir direito. Não vai passar de um projetor meia boca, limitado. Pois você não vai sair do corpo com frequência com medo. Mas eventualmente você vai dar umas voadinhas ali, uns amparozinhos que chegam aí, um mentor que vem lhe ajudar, para dar uma puxada para ver se você perde esse medo. Isso aconteceu muito comigo. Eu tinha um certo medo no começo também, os mentores vinham, me puxavam e eu, sabe, até hoje de vez em quando eu vou dormir, esqueço, são puxados, começo a rapaz, aí vai dormir? Vai ficar aí preso, enclausulado no corpo? É isso que você quer? É isso que você quer pra você? Medo? Ou trava? Não medo, digamos assim, se você tem a capacidade de sair, por que não? Vai ficar preso no instinto, aquele instinto fetal, como se fosse um bichinho, né? Parte desse texto aqui vai para o novo curso básico também, no novo áudio sobre o medo. É o tipo de abordagem que a gente vai utilizar. E é isso. Se você não consegue sozinho, busca ajuda psicológica. Mas você pode e você não vai sair do corpo se não trabalhar seu medo. Ou então vai ficar sempre limitado a 50% das suas tentativas serem frustradas. Vale a pena isso. Fui, FOI, fui.